Boa noite, gente. Estamos aqui direto da Associação Atlética Cabo Friense. Vamos bater um papo com o deputado federal Alessandro Molon, do PSB, que nesta sexta-feira está visitando Cabo Frio. Vai ficar por aqui não só nessa sexta, a gente chegou aí no meio da tarde, mas permanece por aqui até sábado. E aí a pergunta que eu te faço, Alessandro, eu sei que é ano eleitoral, mas a gente quer entender melhor o motivo da sua visita e por que escolher já Cabo Frio nessa sua primeira visitação aqui pela região dos Lagos. O primeiro, é uma grande alegria para mim estar em Cabo Frio, estar na região dos Lagos, que é uma região muito especial do nosso estado. Eu tenho um carinho enorme por essa região e as melhores recordações da minha adolescência, da minha juventude, em visitas aqui a essa região tão linda, que é um símbolo do nosso país. Eu diria até que mais do que apenas para o Brasil, eu diria até que para o mundo, né? O mundo conhece essa região, conhece o nosso estado, conhece o Rio de Janeiro e conhece também a região dos Lagos. E eu também estava devendo uma visita ao querido José Bonifácio, prefeito de Cabo Frio, que eu tive a honra de apoiar no ano de 2020 e já estava há mais de um ano prometendo a ele vir aqui, ele já estava me cobrando e eu estava em dívida com ele, com a cidade de Cabo Frio, com a região, devendo essa visita. Esses 2 últimos anos, né, de pandemia foram anos muito difíceis em termos de circulação. Mesmo agora a gente está reunindo as pessoas com cuidado de evitar aglomeração, o uso de máscara, e agora a circulação é mais comum do que era há 6 meses, 8 meses atrás. Então, agora que a gente já está vacinado e pode começar a circular, eu estou procurando colocar as visitas em dia, e essa é uma das razões. Outra razão é para visitar o PSB de Cabo Frio e da região dos Lagos. A gente vai ter dirigentes do PSB aqui no encontro que a gente vai fazer daqui a pouco, conversando sobre o Rio e sobre o Brasil, e também discutindo a nossa pré-candidatura ao Senado Federal pelo estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje tem 3 senadores bolsonaristas. Os 3 são do partido do presidente da República. O senador cuja vaga vai estar em disputa nesse ano, o senador Romário, o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, e o senador Portinho, que é suplente do ex-senador Haroldo, que morreu de Covid, e ele também é do PL, os 3 são do PL. O Rio de Janeiro já teve grandes senadores, uma representação no Senado que já encheu o Rio de orgulho, como por exemplo, com Darcy Ribeiro, com Nelson Carneiro, com Arthur da Távora, pessoas reconhecidas. Hoje a representação do Rio no Senado é, para dizer o mínimo, sofrível. Ela é uma representação que está muito abaixo daquilo que o Estado merece. E é preciso retomar uma dessas vagas, uma dessas cadeiras, para o campo democrático, para o campo que tem compromisso com a democracia. E é isso que a minha pré-candidatura se propõe, disputar para vencer essa disputa, uma disputa que não será fácil, já que o senador Romário é bastante conhecido, é quase 3 vezes mais conhecido do que eu, mas que nas últimas pesquisas ostenta números relativamente próximos dos meus. Ele está em primeiro lugar na última pesquisa divulgada pelo jornal o Globo, a pesquisa da Quest Pesquisas, em que ele aparece com 19% das intenções de voto e eu apareço com 12% em segundo lugar, empatado com o ex-senador Crivella, também com 12%. Isso faz da nossa pré-candidatura aquela que, no campo democrático e progressista, tem mais chances de vencer essa disputa e de ganhar essa cadeira para os democratas. E é isso que eu estou me propondo, e para isso começando a conversar com as pessoas pelo estado do Rio de Janeiro, e nesse 2021 começando aqui por Cabo Frio, pela região dos Lagos. Na semana passada eu deveria ter estado em Volta Redonda, não pude estar presente porque tive Covid, mas graças a Deus já estou recuperado. Alessandro, você tinha uma reeleição garantida para uma das 513 cadeiras de deputado, que é seu papel, chegou a ser líder da oposição, tem tido um papel de relevância, tem conseguido ter um destaque na mídia. Não é arriscado deixar de tentar uma reeleição para deputado e buscar o Senado, onde o caminho está mais afunilado? Sem dúvida, há risco nessa aposta, não é? Mas eu acredito que na vida a gente precisa correr riscos. Claro que riscos bem avaliados, riscos razoáveis, riscos em que as possibilidades são calculadas, e é isso que eu pretendo fazer, disputar essa eleição, porque acredito que sim, há riscos nela. Não se trata de uma nomeação, se trata de uma eleição, portanto de uma disputa, mas que nós temos todas as condições de vencer, seja por esse lugar nas intenções de voto, nas pesquisas, seja
pelo largo apoio que eu estou recebendo de setores artísticos, culturais, intelectuais, religiosos, sindicalistas, professores universitários, do meio da educação, do meio jornalístico, ou seja, gente das mais diversas áreas, gente reconhecida, que acha que o Rio merece ter uma outra representação no Senado Federal. Então, eu acho que é importante correr esse risco para o bem da representação do Rio de Janeiro no Senado Federal. O Senado vem tendo um papel cada vez mais importante. A gente viu recentemente a CPI da Covid feita no Senado, como foi importante para o Brasil. E nessa CPI, nenhum senador do Rio de Janeiro desempenhou um papel relevante em defesa da população, em defesa da vida. Recentemente, na discussão sobre o regime de recuperação fiscal do Estado, nenhum senador do Rio de Janeiro se mostrou competente para defender o Estado do Rio de Janeiro. Os três são do partido do presidente da República. Eu pergunto a vocês, o que é que eles trouxeram para o Rio, em termos de investimentos, de recursos, que mudassem a vida das pessoas? Nada, absolutamente nada. Isso precisa mudar. E para isso eu estou disposto a colocar o meu nome à disposição dessa luta. Bom, e nessa tentativa de buscar essa vaga no Senado, eu queria saber o que você considera aí seu principal projeto, aquilo que você julga que tem a capacidade de envolver mais o eleitor, mais aquele que, de fato, tende a depositar a aposta em você ou em qualquer outro candidato. O que você tem para convencer o eleitor de diferente? Bom, primeiro, eu acho que é fundamental que no Senado a gente tenha um senador que brigue, que lute pelo Rio de Janeiro, que lute para trazer recursos, investimentos, obras, empregos para o Estado do Rio de Janeiro. O senador Romário não fez isso nesses anos todos em que ele está no Senado. Eu, sinceramente, não me lembro de qualquer coisa que, como senador, ele tenha conquistado para o Estado do Rio de Janeiro. Honestamente, não sei se você que está nos acompanhando se lembra de alguma coisa. Eu, sinceramente, não me lembro. O Rio de Janeiro precisa ter alguém que lute por ele. Eu já fiz isso como deputado. Fui ao Supremo em defesa dos royalties do petróleo. Foi meu o mandado de segurança que impediu que o veto da ex-presidente Dilma ao projeto de lei que tirava os royalties do petróleo do Rio fosse votado. Por 3 meses ele não foi votado por uma ação minha na Justiça como deputado. Então, desde que eu me entendo por gente, desde que eu sou parlamentar e represento o Rio de Janeiro, eu defendo os interesses do Rio de Janeiro no Rio e em Brasília, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário, como foi esse caso. E como senador eu vou poder fazer ainda mais. Então essa é uma primeira ação, trazer recursos, investimentos, projetos, emprego e renda para o Rio de Janeiro. Em segundo lugar, fiscalizar o trabalho dos governantes. Fiscalizar mostrando como ele pode melhorar. Fiscalizar denunciando o mau uso do dinheiro público, como eu fiz a minha vida inteira. Uma vida comprometida com a ética na política, com a seriedade no uso da coisa pública. E acho que esse é um outro aspecto importante do senador. Depois, articular, construir pontes. O papel do senador não é um papel de se indispor com as pessoas, é um papel de juntar as pessoas em defesa do Estado, de construir pontes em defesa do Rio de Janeiro. E nisso também eu tenho bastante experiência. Não por acaso, fui escolhido líder da oposição em 2019 e líder da oposição novamente em 2021. E fui escolhido em 2020 líder do meu partido, o PSB. Esses reconhecimentos são reconhecimentos dos meus pares, daqueles meus colegas, que como deputados viram em mim essa qualidade, essa capacidade de juntar, de articular, de construir pontes. E por fim, eu já fui escolhido 3 vezes pelos jornalistas que acompanham o Congresso como o melhor deputado federal do Brasil, dos 513. O que para mim é uma enorme honra, porque os jornalistas são aqueles que acompanham de perto o trabalho da gente o tempo todo. Esse reconhecimento é a prova de que eu desempenho bem no parlamento. E como senador eu vou poder fazer muito mais pelo Rio e pelo Brasil. Vamos falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo. Ontem o presidente Jair Bolsonaro autorizou um aumento um pouco mais de 33% para os professores. Você é professor, sua formação de carreira é professor e também hoje você, congressista, está acompanhando esse debate mais de perto. Qual é a avaliação que você faz desse anúncio de reajuste? Bom, primeiro, eu lamento que o presidente da República só se lembre dos professores, dos profissionais de educação no último ano do seu mandato. É aquele aumento para ser usado na campanha eleitoral. Aquele aumento dado como uma tentativa de ganhar votos. Mas, sinceramente, eu não acredito que vá funcionar.
para conquistar para Bolsonaro os votos dos professores. Os professores viram esse tempo todo como foram tratados pelo governo, com desconfiança, com ataques, as universidades sendo consideradas como se fossem antros de balbúrdia, como eles disseram, e não lugares de produção de ciência, de conhecimento, de formação de grandes profissionais. Então, não acredito que isso vá mudar o voto dos profissionais de educação, dos professores. Eles não vão cair nessa armadilha. Ainda bem que veio o aumento, nós queremos o aumento para os professores, mas ele não é suficiente para fazer com que Bolsonaro mereça o voto dos professores ou de qualquer brasileiro, depois desse péssimo governo que o Bolsonaro fez, colocando a vida dos brasileiros abaixo do razoável. Está muito difícil viver no Brasil, está muito caro comprar comida, está difícil fazer o salário dar para comprar aquilo de que a gente precisa. Isso para quem tem emprego. Há milhões e milhões e milhões de desempregados, a economia vai mal, o dólar sobe, a bolsa cai e as pessoas estão ganhando menos do que precisam para viver. Então, por tudo isso, sinceramente, não acredito que Bolsonaro será reeleito, acho que ele será derrotado, acho que é importante derrotá-lo e certamente os professores vão ser muito importantes para essa derrota de Bolsonaro e para a vitória da democracia brasileira. Para encerrar, como é que está a questão das suas alianças e dos seus apoios? Temos aí uma disputa para o governo do Estado, a gente sabe que o Freixo é um parceiro político seu de longa data, e também a gente vê aí o presidente ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva despontando em primeiro lugar nas pesquisas, e a gente sabe da parceria aí também desse diálogo que você tem com o PT. Queria que você falasse um pouquinho, é isso mesmo? Vai apoiar o Lula? É Freixo ou isso pode mudar? Sim, nós vamos apoiar o ex-presidente Lula. O caminho que o PSB muito provavelmente vai trilhar será esse. Essa não foi uma decisão já tomada pelo PSB, essa decisão será uma decisão tomada pelo Congresso Nacional do PSB, mas eu percebo no meu partido, e defendo isso, uma clara inclinação por esse caminho. Eu não vejo que haja no PSB vozes suficientes para apontar em qualquer outra direção. É importante derrotar Bolsonaro e o ex-presidente Lula é aquele que reúne melhores condições para fazer isso nesse momento decisivo da vida nacional, em que é importante derrotar o bolsonarismo e reafirmar a democracia. Marcelo Freixo é o nosso pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PSB. A nossa convenção, o nosso congresso estadual aprovou as nossas pré-candidaturas, a dele a governador e a minha a senador. Naturalmente que a gente ainda tem um diálogo para fazer com os partidos do campo progressista e democrático, mas eu estou otimista em relação a esse diálogo e também ao resultado das eleições. Eu acho que o Rio e o Brasil vão mudar de rumo, vão escolher um rumo que seja bom para o povo, para melhorar a vida das pessoas, para que as pessoas possam viver bem, cuidar das suas famílias, garantir às suas famílias uma vida digna, comprar alimentos e poder sonhar com um futuro melhor para os seus filhos. Eu prometi que ia ser minha última pergunta, mas eu preciso só fazer mais uma, que acho que é uma preocupação que aflige a todos que vão entrar nessa disputa eleitoral, a questão da fake news, né, que vinha sendo denunciado nas eleições de 18 e tudo indica que ela vai vir muito forte, como já está vindo nessa eleição de 22. Você está preparado para lidar com isso, especialmente o Freixo, que foi muito massacrado pela fake news, e o Lula também, né? O que o PSB, o que o Molon, enfim, o que seu grupo político pensa para blindar vocês e Freixo e o Lula das fake news que virão certamente? Nós vamos contar com o apoio das pessoas que acompanham a política e que acompanham a nossa caminhada, a nossa militância, os nossos apoiadores, para espalhar a verdade. E nós vamos estar preparados para desmentir as mentiras que serão e que já estão sendo inventadas, como são há muito tempo. Por outro lado, eu acredito também que o TSE está com uma postura muito importante de enfrentamento das fake news. E já houve decisões importantes da Corte, inclusive cassando o mandato de deputado estadual por espalhar desinformação, e também eu percebo com bons olhos uma movimentação do TSE na direção de coibir o uso do Telegram para espalhar fake news sem qualquer controle da legislação e das autoridades brasileiras. Então, eu sou otimista com esse cenário, sei que teremos dificuldades, mas conto com você que está nos acompanhando para espalhar a verdade também com as instituições como o TSE, que vão prestar um serviço muito importante para o Brasil.
Tá certo, então, Molon, muito obrigada pelas informações, boa sorte aqui na sua conferência e até a próxima. Muito obrigado, Renato. Foi um grande prazer conversar com você e com vocês que nos acompanharam. Tchau.